Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist das melhores partidas aí de Magnus Carlsen. Essa partida aconteceu em 2018 no torneio Pro Chess League, tá? E aqui o Magnus Carlsen tá de negras jogando contra o grande mestre indiano Suri Vaibhav, que é um grande mestre forte, não é um grande mestre aí de elite, né? Um grande mestre aí da faixa de rating de 2.500, com certeza um grande mestre aí muito forte. E essa partida é muito interessante. Vamos dar uma olhada no indiano. Suri abre aqui com E4 e temos aqui D5, olha só, a abertura escandinava aqui pelo Magnus Carlsen. E por D5 e aqui, ao invés de imediatamente recapturar o peão, o Magnus Carlsen vai para essa variante moderna com cavalo em F6, né? Não há nada de errado em capturar a dama com D5. As brancas conseguem desenvolver uma peça com o tempo sobre a dama, mas a escandinava tem seus truques, não é uma abertura ruim não. Mas o Magnus Carlsen prefere aqui a variante moderna. A partida segue com D4 e aqui o Magnus Carlsen não está interessado em recuperar peão, simplesmente desenvolve aqui o bispo com bispo G4, F3 bloqueando. A ideia de fazer F3 é ganhar um tempo para poder proteger aqui em C4. O Suri realmente está se apegando aí à sua vantagem de um peão. Bispo em F5 e agora C4 ficando aí com o peão a mais. O Magnus Carlsen ataca esse centro agora com o lance E6 e depois de D por E6, nada de recapturar peão, cavalo C6, E por F7, cheque, rei por F7. Rafael, o que está acontecendo? Por que o Magnus Carlsen entregou tanto peão assim? Ele tá com 5 peões, o adversário tá com 7, o Magnus Carlsen não tem mais roque. O que o Magnus Carlsen tá fazendo aí? Bom, vamos reparar numa coisa interessante aqui, olha só. Olha as peças, reparem nisso daqui, reparem nas peças do indiano, do Suri Vaibhav. As peças não estão desenvolvidas, olha as peças do Magnus Carlsen, 3 peças menores já desenvolvidas, uma quarta muito fácil de entrar, a outra, né, a torre e a dama vão entrar com muita facilidade no jogo e aqui as brancas já têm dificuldade, já tem um rei exposto, né, o peão aqui já cria uma dificuldade também de desenvolver o cavalo, né, agora é difícil jogar isso daqui de brancas. Então a ideia do Magnus Carlsen foi entregar esses peões para conseguir uma aceleração aí, uma superioridade em desenvolvimento. Vamos ver como segue a partida. Bispo em E3, protegendo o peão central. E agora bispo em B4, cheque, desenvolvendo a última peça menor aí. Rei em F2, tentando salvar o rei. E agora torre em E8. Percebam a agressividade aqui dos lances do Magnus Carlsen. São 2 peões a menos, mas praticamente aí... com exceção da torre aqui de A8, todas as demais peças já estão jogando, né? A partida seguiu com o cavalo C3, tentando desenvolver peça, mas agora o Magnus Carlsen resolve que é hora de recuperar os peões gambitados com lucro e faz aqui o lance torre por E3, capturando o bispo. E aí agora, enfim, já era, né? Aqui o rei do Suri não tem outro jeito a não ser capturar essa torre, né? Porque aqui ou é isso ou já abandona, porque o Magnus Carlsen já capturou uma peça, já está com forte ataque aqui no centro, todas as peças desenvolvidas. O Suri continua jogando e paga para ver. Rei por E3 e agora um bonito lance aqui do Magnus Carlsen. Cavalo por D4, olha só, oferecendo mais uma peça aí em sacrifício. Dama por D4 é perfeitamente possível, é um lance legal, mas o Suri prefere jogar aqui o lance rei em F2. Rafael, por quê? Porque aqui é o seguinte, olha esse tema, né? Dama por D4, existe um tema aqui da dama e do rei na mesma diagonal. Então primeiro a dama vai vir para E7, dando suporte para o bispo ir para C5. Olha que bonito, seguiria-se com dama E7, não foi assim que seguiu na partida. Mas aqui, olha só, o rei não pode vir para F2, senão bispo C5 ganha a dama. E não pode vir para D2, senão torre D8 ganha a dama também. Né? E não dá para o rei continuar na coluna E. Cavalo em E4 também não adiantaria, por conta de bispo por E4 seguido de bispo C5 ganhando a dama na sequência. Então não tem jeito, né? Muito legal essa sequência aqui do Magnus Carlsen. Cavalo por D4, linda combinação aqui. O Suri recua, né? Então joga aí o rei em F2. E a partida segue então com bispo em C5, colocando o bispo aqui na mesma diagonal e ameaçando ataques descobertos. Cavalo em A4, não permitindo, atacando agora o bispo. E agora, mais um lance surpreendente aqui do Magnus Carlsen. Bispo C2 atacando a dama aí do Suri e ao mesmo tempo atacando o cavalo. Já era, né? Já era, não tem mais jeito. O Suri continua jogando aqui. A dama, se ele for salvar a dama, acabou a partida. Então ele vai para uma ideia interessante. Ele prefere capturar agora com o cavalo por C5 e depois de bispo por D1,
torre por D1. Vamos fazer uma contabilidade básica aqui, simples, né? Então 2 cavalos aqui pelos 2 cavalos, tudo certo. Vamos colocar aqui 2 torres pela dama e um bispo pela torre e um peão a mais, então, aqui para as brancas. Questão material não tá tão diferente, né? Questão material até que tá beleza, mas a posição aqui, a exposição do rei, a falta de desenvolvimento das peças das brancas e a atividade das peças do Magnus Carlsen pode fazer a diferença. Vamos ver como continua a partida. Dama em E7, com o tempo sobre o cavalo, a B4 protegendo e agora torre em E8, colocando a última peça que faltava em jogo. A bispo em D3 e agora dama em E3 cheque, rei em F1 e aqui simplesmente B6, tirando o cavalo daí. Cavalo vem para E4, cavalo por E4, bispo aqui por E4 e C5, aqui solidificando aqui o posto do cavalo aí na casa de D4, B por C5 e agora o Magnus Carlsen vai para mais uma sequência fantástica aqui, uma sequência de arremate. Torre por bispo, torre por E4, F por E4, dama em F4 cheque, rei em E1, dama por E4 cheque, rei em F2 e agora dama C2 cheque. O rei vem para E1 protegendo aqui a torre e depois de B por C5 simplesmente com muita elegância, né, esse último lance aqui, o Suri Vaibhav abandona aí a partida, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito aqui. O cavalo tá muito bem colocado na casa de D4. O rei tá no meio do tabuleiro. Vejam peças não desenvolvidas ainda no final da partida. Abandonou com peças não desenvolvidas. Que triste, né? Mas aqui realmente não dá para tentar mais nada. Aqui depois de, por exemplo, torre D2, uma possível continuação. Aqui seria dama C1 cheque. Torre volta para D1, aqui dama C3 cheque, torre D2, G5 seria uma possível continuação. É claro que podia ter tomado em C4, outras continuações são possíveis, H3, dama C1, torre D1 e dama por C4 é uma possível continuação, mas só para mostrar o seguinte, né? Aqui as brancas têm dificuldade em coordenar as torres, em desenvolver o cavalo. Se o cavalo sair daí, tá levando checkmate aqui com dama em E2. As pretas já têm um peão passado na coluna C. Enfim, as brancas não podem fazer nada a não ser esperar aí pelo seu destino, né? Por isso que aqui depois de torre... depois de B por C5, o Suri abandonou. Que partida sensacional, né? Eu gostei muito da abertura aí do Magnus Carlsen, deixando os peões, né? Perdeu o roque, mas desenvolvendo todas as peças e indo para cima. Sacrificou a torre no bispo, sacrificou o cavalo e foi com ataque aí com muita agressividade, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e vejam, com muita precisão, né? 99,3% de precisão aí pro Magnus Carlsen e 83,6% de precisão aí pro Suri. Claro, é mais difícil aí na posição do Suri achar os lances, ele errou mais, né? Ele estava numa posição não tão confortável para achar lances, né? Ô Rafael, como pode isso aí? O Magnus Carlsen fez 2 gafes e ainda o chess.com tá puxando o saco dele, porque 99,3% de precisão, eu jogo, faço 2 gafes e ele me dá 20%. Pessoal, essas gafes aí, vamos dar uma olhada, mas o Magnus Carlsen já estava melhor, né? Então a gente vê aqui que... E outra, né? A maioria dos lances do Magnus Carlsen ou foram de livro ou foram os melhores lances, né? Com exceção aí dessas duas gafes. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas interessantes, então. A primeira delas, que essa partida aqui ela é bem interessante para analisar a parte tática, né? E de abertura também. Bispo E3, acho que foi o primeiro problema do Suri aqui, né? Bispo E3 é uma peça indefesa aqui em E3 e a gente tem que evitar peças indefesas, né? Ele, além de tudo, veio o bispo B4, depois entrou aí a torre na coluna E para cima do bispo. Então aqui seria muito importante jogar o lance cavalo E2, que faz o mesmo efeito de bloquear a coluna E, faz a mesma função de proteger o peão central, mas é uma peça protegida aqui pelo bispo. Depois o rei pode vir para F2, né? Então aqui uma possível continuação seria cavalo em B4, vindo para o ponto de C2, cavalo G3 atacando o bispo, cavalo C2 cheque, a rei em F2, o bispo está atacado, ao invés de capturar a torre, aqui o lance mais preciso seria cavalo por D4, protegendo o bispo, e depois de C5, por exemplo, bispo por C5 e bispo em E3, as brancas teriam conseguido desenvolver um pouco melhor, teriam devolvido material, tá bom? Isso é muito importante, é um tema inclusive da Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br,
xadrezbrasil.com.br. Lá tem cursos que ensinam essas questões estratégicas, quando devolver material, por quê, né? Então isso aqui o Suri deveria ter feito. Ele tinha esses 2 peões a mais, ele tinha que ter queimado essa gordura aí para tentar conseguir uma dinâmica melhor para as peças, conseguir pelo menos sair do sufoco, tá? Então aqui seria uma possível continuação. Então bispo E3 foi o primeiro problema aqui do indiano, né? Aí depois, seguindo para frente, depois de bispo B4 cheque, o segundo problema seguido, rei F2. Aqui talvez cavalo em C3 ofereça um pouco mais de resistência, desenvolvendo aí peça. É claro, viria a torre 8, aproveitando aquele fato que eu comentei da peça em defesa, né? Teria que jogar dama D2 e aí tá caindo o peão central, né? O bispo não tá protegendo nada. Então poderia vir dama por D4, dama por D4, cavalo por D4, grande roque, por exemplo, torre por E3, torre aqui por D4, mas aqui o Magnus Carlsen com certeza ficaria melhor, né? Aqui depois de bispo por C3, por exemplo, B por C3 e torre de A em E8, não capturando o peão imediatamente, mas sim trazendo a última peça em jogo, poderia continuar com cavalo H3, olha que triste ter que desenvolver o cavalo aí em H3, e aí depois de torre por C3, por exemplo, rei D1, bispo por H3, danificando a estrutura de peões, G por H3 e torre por F3, sem dúvidas, esse final aqui, eu não tenho, o Magnus Carlsen vai adorar jogar isso daqui de negras, né? Mas o Suri teria oferecido uma maior resistência e poderia tentar brigar, quem sabe, por um empate milagroso num final como esse, mas enfim, estaria no jogo, né? Não teria perdido tão rápido. Então, o segundo problema aqui foi o lance rei F2. Né? E aí, Rafael, mas mostra aí as gafes do Magnus Carlsen aí que eu fiquei curioso. Tá bom. Aqui nessa posição o Magnus Carlsen vai para esse bonito lance, cavalo por D4, bonito e forte lance, mas ele tem um lance mais forte aqui, por isso bem mais forte, por isso o computador considerou uma gafe. E o lance bem mais forte aqui seria o lance de desvio, o lance bispo C2 aqui atacando a dama e fazendo o tema do desvio, né? Aqui realmente as brancas têm que capturar, né? Qualquer outro lance, dama D2, por exemplo, tá vindo cavalo G4 com forte ataque, ataque seguido de dama em G5, tá? Então aqui, por exemplo, tá? Numa linha como essa, cavalo G4, dama aqui em G5, fazendo cheque e atacando a dama, e aqui depois de rei E2, por exemplo, torre E8, né? E o rei não consegue mais proteger a dama, teria que ir para F2 e aí perderia aqui a dama. Forte a posição, né? Forte demais. Então, por isso que nessa posição aqui, bispo C2 seria mais forte, né? E a ideia seria o desvio. Daí, se dama por C2, aí sim tá caindo agora em D4 com forte ataque. Dama por D4, cheque, rei E2. Torre E8, colocando a última peça aí no ataque, né? Cavalo em E4 cobrindo. E aí, simplesmente, cavalo por E4, F por E4, torre por E4. E aqui as brancas teriam que sacrificar a dama, senão estariam levando checkmate, né? Rei F3 viria a dama em E3 com checkmate. Tá? Então as brancas teriam que sacrificar aqui a dama e as pretas estariam completamente ganhas, né? Aqui com uma posição muito mais vantajosa do que o que seguiu na partida. Então o computador considera aqui que bispo C2 seria um lance mais forte pelo Magnus Carlsen ter jogado cavalo por D4 uma gafe. Mas diga-se de passagem, uma gafe que continua colocando as pretas com vantagem absoluta no jogo. Tá? Então não dá para criticar aqui esse lance, dá apenas para reconhecer que o fato é que a engine considera o bispo C2 um lance mais preciso, tá? E a outra posição aqui, onde é que foi? Rei F2, bispo C5, aqui depois, eu acho que B6 aqui, o computador não gostou desse lance B6 aqui do Magnus Carlsen. Aqui o computador tem uma linha bem de engine aqui mesmo, que o computador gosta, que é essa linha do cavalo aqui em G4, ameaçando checkmate em F2, tá? E aqui depois de F por G4 seguiria dama em F4, cheque, cavalo em F3, cavalo por F3 e aqui não pode capturar de volta. Não poderia capturar aqui por conta de dama por F3 e tá caindo a torre. Né? Então teria que jogar aqui rei G1 e checkmate em mais alguns lances. Então depois de cavalo por F3 as brancas teriam que jogar G3 e aí viria dama por G4, bispo E2, dama em F5 ameaçando ataques descobertos, bispo em D3 atacando a dama e aí cavalo D2 seria um cheque duplo. Né? Então cheque duplo não dá para capturar a peça, não dá para interpor, só dá para mexer o rei quando dá, senão é mate. E aí rei G1 viria dama em F3 com forte vantagem para as negras. É uma linha bem de engine, né? Bem de computador. Então por isso que o chess.com considera também B6 aqui, é um lance bem natural, bem de ser humano, né? Considera uma gafe por conta
da existência aqui da tática com o cavalo em G4. Mas, mais uma vez, não é um lance que coloca as pretas em apuros, né? É uma gafe que continua mantendo as pretas em enorme vantagem, né? Então essas foram as duas gafes aí por curiosidade do Magnus Carlsen, e também a análise mostrou onde é que o Suri perdeu a mão ali na abertura, né? E foi ficando tão ruim. Acho que o grande ensinamento dessa partida tá com 2 peões a mais, vamos achar a hora certa de devolver esses peões aí e aliviar um pouco a pressão. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, que é considerada uma das melhores partidas aí de Magnus Carlsen. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!